Aliás, coloca aqui na tela, por favor, a coluna do Jamil que ele publicou ontem à tarde, falando justamente sobre essa ação da ONU, né? Que o papel da ONU será acompanhar o processo eleitoral no Brasil, assim como os desdobramentos após o encerramento das votações. E isso será feito tanto por parte de escritórios da América do Sul, como Nova York e em Genebra. E não é um monitoramento tradicional, com uma missão de delegados. Isso será realizado pela OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, em comum acordo com o Executivo Brasileiro e o TSE. Esse ponto é muito interessante, Jamil, porque durante a participação do presidente Bolsonaro ao Flow Podcast, ele falou justamente sobre isso. Eu estava assistindo esse trecho, me chamou a atenção. E aí ele disse: agora tem essa história aí de o pessoal querer vir aqui acompanhar a eleição brasileira, esses delegados, essas pessoas, essas delegações internacionais que vêm aqui querer acompanhar a eleição brasileira. Ele falou assim: eles vão vir fazer aqui o quê? Se eles não podem fiscalizar a urna eletrônica, como é que eles vão fiscalizar a urna eletrônica se não tem voto impresso? O que eles vêm fazer aqui? Se é tudo numa... Que aí ele fala, né, que é uma sala secreta, o que não é verdade, é importante dizer. Eu acho interessante te ouvir, Jamil, de como deve ser realmente essa participação internacional acompanhando a eleição brasileira. O presidente está certo quando diz eles não têm o que verificar aqui? Não, não tá, isso não é verdade, inclusive porque talvez ele não saiba, duvido que não saiba, mas em 2018 a eleição que ele ganhou teve observadores internacionais. Então aí eu me pergunto, né, se ele também acha que aquela eleição também não deveria ter tido, porque afinal de contas não tinha, o problema não existia. Enfim, qual é o papel? O papel dessas missões internacionais, aí, principalmente no que se refere às observâncias internacionais, não é de se intrometer na situação brasileira. Não é de chegar lá e interromper a eleição, se necessário. Não, mas é para, ao final do processo, ter eu diria, uma camada extra de chancela, de legitimidade. Né? Basta ler os relatórios de 2018 da OEA e de 2020, porque também tivemos observadores internacionais em 2020 na eleição, e ali fica muito claro, um relatório muito completo e que sim entra no debate da tecnologia. Mas em nenhum momento essas missões questionaram nem a tecnologia e nem o resultado da eleição. Não houve esse questionamento. Outros questionamentos existiram. Por exemplo, a necessidade de que sim, você tenha mais representantes de partidos envolvidos na eleição acompanhando o processo. Ok. Né? Quer dizer, elementos que foram sugeridos para aprimorar, mas não para dizer que aquilo ali não valia, muito pelo contrário, inclusive aplaudindo a capacidade do Brasil em realizar eleições. Tem um outro aspecto também interessante, que se ele está dizendo que não vale para nada, aí eu pergunto de volta, por que o executivo vetou a participação da União Europeia como observador? Qual é o problema em receber uma instituição? Não, mas ela só vem monitorar o Brasil. Não. A União Europeia manda delegações para cerca de 30 eleições por ano. Por ano. Gasta 45 milhões. Não é do dinheiro do povo brasileiro. Não vamos começar com essa. A União Europeia manda cerca de 30 missões por ano para o mundo. E aí, inclusive, para os nossos vizinhos. Agora, se não é relevante, se não serve para nada, por que o governo autorizou a União Europeia também fazer Eles parte disso? proibiram eles de vir, Jamil? Eles Na prática, proibiram? sim. Na prática, sim. O que aconteceu? O TSE fez um convite à União Europeia. O processo de negociação com a União Europeia tinha começado, inclusive. As reuniões em Bruxelas foram realizadas. A União Europeia sinalizou que sim estava disposta a participar. E aí, quando isso chegou no executivo, foi barrado. O Itamaraty depois soltou até uma nota dizendo que não era de costume convidar a União Europeia ou entidades que não são da nossa região, deu uma desculpa protocolar, eu diria. Agora, o fato é que isso foi barrado. Quando foi barrado, o TSE teve de dizer para a União Europeia: olha, lamento muito, mas nós não temos como manter o convite. Então, se não vale para nada, uai, qual é o problema de receber mais um grupo profissional de observadores internacionais? E que você pensa o que, Josias, sobre isso? Porque o presidente Bolsonaro disse que é uma bobagem o mundo acompanhar a eleição aqui, vir gente aí, delegações acompanhar. Qual é a importância disso e até de que maneira, né, outros países ou essas entidades podem garantir a democracia no Brasil, Josias? A relevância da observação internacional
É total, Fabiola. Você vê que o Bolsonaro, como ele não observa adequadamente as bobagens que diz, ele acaba se contradizendo. Bolsonaro agora se empenha em declarar que se o Lula voltar ao poder, ele vai transformar o Brasil numa Venezuela. Por que ele diz isso? Porque a Venezuela é conhecida internacionalmente como uma ditadura eleitoral. Embora façam eleições, os venezuelanos convivem com um poder autocrático. Por que isso acontece? Por que há esse consenso internacional? Porque, a partir da observação de personagens estrangeiros, de autoridades estrangeiras, se consolidou esse consenso de que as eleições na Venezuela são eleições de faz de conta. Então, o Bolsonaro se utiliza deste consenso que se formou a partir da observação internacional para desmerecer o seu rival, dizendo que o Brasil vai se transformar numa Venezuela. No entanto, ele desqualifica a observação internacional quando isso se refere ao Brasil. Então, ele não enxerga nem as tolices nas quais ele próprio tropeça. No caso brasileiro, os observadores internacionais são essenciais justamente para atestar ao mundo, quando o Bolsonaro, eventualmente derrotado, vier diante das câmeras para dizer eu não reconheço o resultado da eleição, houve fraude, aí você terá o contraponto da observação internacional para informar ao mundo que o Bolsonaro está mentindo. Então, daí a importância do observador internacional. E, na prática, o Bolsonaro é que está venezuelizando o Brasil quando ele mima os militares com recursos financeiros, salários astronômicos, para cooptá-los para esse seu comportamento golpista. Então, o Bolsonaro venezueliza o Brasil, acusa o seu adversário de tentar transformar o Brasil numa Venezuela, e ele não enxerga o contrassenso que é desqualificar a observação internacional e utilizar o parâmetro do observador internacional para associar o seu rival à Venezuela. É uma salada, Fabíola, que mostra o caráter ou a natureza mequetrefe dos argumentos do Bolsonaro. Fabiola, posso só complementar? Claro, claro. O que você falou é absolutamente correto. Tem dois países que têm um discurso aqui nessa sala muito parecidos quando o debate é os olhos internacionais sobre vocês, né? No caso, vocês não brasileiros, vocês, esses dois países. Esses dois países são Brasil e Venezuela. É impressionante como os discursos são parecidos. Quais são esses discursos? Dizendo basicamente aos relatores da ONU, à alta comissária da ONU, vocês não têm nada a fazer aqui dentro. Somos soberanos, não há o que olhar aqui e não aceitamos interferência internacional. A ONU não está fazendo uma interferência internacional, ela está cumprindo aquela outra carta, que também vale muito, a Carta das Nações Unidas de 45, né, que prevê vários elementos e que, olha só, foi assinada e ratificada pelo Brasil. Então, não há nenhuma interferência, não há nenhuma ingerência na soberania brasileira, quando, por exemplo, do outro lado, no caso das Nações Unidas, é solicitado, é feito um apelo para que a eleição seja livre, transparente e sem interferências. Essa é uma declaração que parece óbvia, né, Josias? Uma eleição que foi o pedido da ONU ao Brasil, livre, independente e sem interferências. A reação do governo brasileiro quando isso foi dito foi tipicamente, eu diria, de representantes de Caracas. Olha aqui, ó, pessoal comentando sobre essa nossa fala dos